Olá, bem-vindos ao canal Zema, o canal onde você vai aprender a pensar otimizado. Hoje vamos falar um pouco de geometria, a geometria no triângulo retângulo isósceles, ou seja, o triângulo que é a metade de um quadrado. Aqui temos uns pré-requisitos importantes para que vocês possam melhor entender esta aula de hoje, que são eles: o ângulo de 360 graus, o ângulo completo, o ângulo de 180 graus, chamado de ângulo raso, que é a metade, e o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Temos também um triângulo no plano, cuja soma dos seus ângulos internos vai ser sempre 180 graus. Aqui nós temos o ângulo C em vermelho, o ângulo B em azul e o ângulo V, o ângulo A voltado para cima em verde. Somando os três, nós vamos ter o ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Então, o importante da aula de hoje é falar o quê? Exatamente desta diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado ela tem uma relação direta com o seu lado. E é isso que nós vamos reforçar neste vídeo de hoje. Então, pegando apenas a metade do quadrado, nós teremos o lado 10, o lado 10 a outra medida do quadrado. E qual deve ser a medida dessa diagonal? Qual deve ser a medida da hipotenusa deste triângulo, que neste caso é um triângulo também retângulo, né? Então nós temos o cateto e hipotenusa. Então aqui poderíamos resolver esse exercício pelo Teorema de Pitágoras, mas o nosso foco hoje não é o Teorema de Pitágoras. Farei vídeos posteriormente falando especificamente do Teorema de Pitágoras. A ideia aqui é desenvolver um modelo, ou seja, eu vou aplicar sempre esse mesmo modelo para resolver vários exercícios relacionados ao triângulo retângulo e isósceles, o triângulo que é a metade de um quadrado. Muito bem. Então, diagonal de um quadrado, vamos trabalhar apenas o conceito do caminho de ida. Eu forneço o lado do quadrado e a gente descobre a diagonal desse quadrado. No caso, a hipotenusa também, podemos dizer assim. Então, aqui alguns exemplos. Triângulo de medidas 1, 1. Qual deve ser a medida da diagonal? 1, que é a medida do lado, vezes raiz de 2. Respeitando sempre esse padrão. Lado, estrela, a diagonal vai ser estrela, raiz de 2. Sempre raiz de 2. Lembrando que a raiz de 2 é aproximadamente 1,41, 1,4. Ou seja, essa minha hipotenusa, essa minha diagonal do quadrado vai ser 41% maior do que a medida do lado. Pouca coisa maior. Outro exemplo, triângulo de medidas 3 e 3. Então aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, consequentemente aqui também tem um ângulo de 45 graus. Pois eu dividi o meu quadrado exatamente o ângulo de 90 ao meio. Então ficou 45 aqui e ficou 45 graus também aqui. Portanto, aqui também é 45 graus. 3, 3, qual vai ser a medida da diagonal? 3 raiz de 2. Aqui nós temos a minha diagonal 2,5 raiz de 2, então consequentemente os lados vai ser 2,5 e 2,5. Portanto, este x, a medida dele deve ser 2,5. Da mesma forma aqui eu tenho um triângulo de 90 graus, 45 graus. Então aqui tem que ser 45. Por quê? Porque se eu somar os três ângulos internos do triângulo, eu terei 180 graus. Se eu já tenho 90, falta 90. Se esse é 45, esse tem que ser 45. Conclusão. Esta minha medida aqui é a medida do lado. Então é 10 também. Porque esse lado é 10, esse também é 10. E a minha hipotenusa, ou seja, a minha diagonal, no caso desse triângulo, vai ser 10 raiz quadrada de 2. Seguindo com outros exemplos, temos aqui um triângulo de medidas raiz de 2, raiz de 2. Qual deve ser a diagonal dele? Ou seja, a hipotenusa nesse caso, que é o triângulo retângulo. Então a hipotenusa vai ser a raiz quadrada, que é a medida do lado, vezes a raiz quadrada de 2. Então raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Isso resulta 2. Porque raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, temos aqui, é raiz quadrada de 2 vezes 2. Isso resulta raiz quadrada de 4, cujo valor é 2. Muito bem. Aqui é bem interessante a gente dar uma reforçada da seguinte forma.
Isso pode ser um modelo que eu possa ampliar quantas vezes eu quiser. Se eu ampliar vezes 2 aqui vai para 4, aqui vai dar 2 raiz de 2, aqui vai dar 2 raiz de 2. Se eu ampliar, que vai para 3 vezes, aqui vai para 6, aqui é 3 raiz de 2, 3 raiz de 2. Ou seja, me parece que aqui vai ser sempre a metade daquele, e raiz de 2, isso vai ser importante no caminho de volta, quando a gente for pensar o caminho de volta desse mesmo tipo de exercício aí, desse mesmo tipo de assunto. Outro exemplo, triângulo, raiz de 3, qual vai ser a diagonal desse triângulo? Lembrando que aqui tem que ser 90 graus. Por quê? Porque eu já tenho 90, então aqui tem que ser 90. Soma dos 3 tem que dar 180 graus. Então raiz de 3, a diagonal, raiz de 3 vezes raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Portanto, está aí os exemplos necessários para um bom entendimento de vocês, para ficar bem claro. Aqui, como sempre, aqui um momento de prática, onde eu aguardo que vocês peço que vocês deem uma pausa no vídeo para tentar resolver, para ver se ficou claro a explicação. Caso contrário, não ficou claro, volta o vídeo, assista de novo e tire todas as suas dúvidas, né? Então uma pausinha, dá uma pausa no teu vídeo aí e eu voltarei daqui a alguns segundos com as respostas e os possíveis comentários. Muito bem, vamos lá. Então o que eu tenho aqui? Um triângulo retângulo e também isósceles, ou seja, é a diagonal de um quadrado esse x. Então aqui é 7, aqui é 7, então esse x tem que ser o quê? 7 vezes raiz de 2. Aqui, como é que vai ficar isso aqui? Aqui a minha diagonal é 2 raiz de 2. Então o que eu concluo? Que o lado desse triângulo é 2, ou seja, era um quadrado de lado 2, que eu dividi ao meio, e aí fiquei com um triângulo isósceles e retângulo. Outro exemplo, aqui eu tenho um ângulo de 45, então aqui é 90. Consequentemente, se aqui o lado é 6, esse lado também é 6, então aqui também é 6. E o meu y vai ser o que? O lado 6 vezes a raiz de 2. Quanto que vale essa raiz de 2? Aproximadamente 1,41. Então, essa minha hipotenusa, essa minha diagonal do quadrado, ela vai ser 41% a mais do que a medida do lado. Aproximadamente, né? Porque raiz quadrada de 2 não é um número racional, é um número irracional, não é um número exato, é aproximado. Muito bem, espero que tenham gostado. Pode colocar aí um joinha aí se você gostou do vídeo, faça os seus comentários e se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu. Muito obrigado, muita paz, felicidade a todos. Tchau!